Tá valendo? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Fure a Bolha. Pessoal, é muito importante eu declarar isso aqui logo no início. Quero agradecer a você que está participando junto com a gente. Hoje é o nosso 6º episódio. Nós iniciamos esse projeto na semana passada e já estamos colhendo muitos frutos. São testemunhos, feedbacks e a gente está muito feliz por isso. E hoje eu estou aqui com meu irmão Kevin Scopel. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez participando com vocês, meu amigo Jonathan. Hoje um tema muito importante, identidade, né? Muitas pessoas têm dificuldade com esse tema. É um tema que está muito em alta aí com a nossa geração, problemas causados por isso. E é um prazer estar falando disso contigo hoje, mano. Legal, legal. Vamos para mais um podcast, então. Irmão, falar sobre esse assunto é algo muito necessário. Eu vejo cada vez mais quão importante é nós tratarmos esse assunto. Eu acredito que nós não vamos contar nada novo aqui hoje para as pessoas que estão nos assistindo, Sim. porque identidade já é um assunto muito tratado. O nosso papel hoje aqui, para você que está nos assistindo, é mais de reafirmar qual é a sua verdadeira identidade. Porque é o seguinte, o nosso planeta, o mundo, ele vive em uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são e, por não saber a sua real identidade, o que acontece, Kevin, é que muitas vezes aceita qualquer coisa, não tem um objetivo definido, uma missão, não tem isso tudo definido, qualquer coisa serve para ela. A ciência vai dizer que Deus não existe, a filosofia racionalista ela vai dizer que o homem consegue responder as suas próprias perguntas e no final a gente acaba se perdendo nesse meio termo de várias ideias, de vários conceitos sobre identidade. São muitas informações sobre o mesmo tema de formas diferentes, aí nós mesmos acabamos ficando perdidos por isso, né? Sim, é muita coisa, cara, é muita informação. Os nossos jovens, às vezes, a gente até tratou um pouco sobre isso, sobre ansiedade. Muitas vezes eles até entram em ansiedade, rapaz, quem eu sou, onde eu estou. A gente acaba confundindo um pouco identidade com propósito, tudo isso, mas o que nós estamos aqui para dizer para você de casa é que existe uma real, uma verdadeira identidade. E essa identidade nós vamos encontrar em Deus. Mas a gente vai conversar um pouco sobre, porque é muito profundo esse assunto. Não é verdade, Kevin? Sim, porque identidade nada mais, nada menos que é um conjunto, né, de coisas, de características que cada indivíduo tem. Né? Eu tenho a minha identidade, você tem a sua identidade. Fel tá aqui com a gente, os meninos estão aqui com a gente. Todos eles têm a sua. Né? São coisas particulares ali. Não são coisas iguais. Por exemplo, a nossa digital é algo espetacular. Já parou por olhar seu dedo? A sua identidade, irmão, tá ali. É algo que só você tem. Eu não tenho a sua, você não tem a minha. Todos nós temos, mas cada uma é diferente da outra. É algo específico. Sim, é algo particular, é muito particular. E quando nós vamos falar sobre identidade, nós entramos um pouquinho nesse assunto. Né? Porque quantos jovens e adolescentes que nós cuidamos hoje, que estão conosco hoje no dia a dia, que estão perdidos nessa questão da identidade. Sim. Né? Porque esse é um tema, você falou muito bem sobre isso, esse é um tema muito falado, né? É dito de muitas formas diferentes. E nós mesmos acabamos esquecendo, acabamos perdendo essa identidade. Por quê? Por problemas que acontecem durante a nossa vida, por circunstâncias que fazem com que você desacredite da sua identidade, né? Circunstâncias que fazem com que você perca aquilo que você carrega dentro de você, problemas, traumas, são muitas coisas que fazem com que nós venhamos perder a identidade. Mas nós estamos aqui para dizer que você que está aí do outro lado, você que está assistindo a gente, você tem uma identidade. Durante todo esse podcast nós vamos garantir e afirmar isso para você. Porque às vezes você pode ouvir, né? Você pode já ter ouvido isso durante toda a sua vida, que você é só mais um, que você não vai chegar a lugar nenhum, mas nós estamos aqui para dizer para você que você tem uma real identidade. Real. Né, Jonathan? Nós estamos aqui para isso, para mostrar para essas pessoas que existe uma identidade verdadeira. Eu acho que é por isso que nasceu o Fura a Bolha. A gente precisa entender que nós precisamos furar essa ignorância, furar esses preconceitos
pré-definidos que nós temos, que existe algo real. Então, tipo assim, falando um pouco sobre a sua real, a sua verdadeira identidade, nós entendemos o seguinte: na própria Bíblia Sagrada, você não vai encontrar a palavra identidade. Mas como você disse muito bem, a identidade ela é um conjunto de comportamentos, um conjunto de fatores que traz à existência quem nós somos. Então, falar sobre isso é a gente tentar olhar para a Bíblia, olhar para Deus e entender de fato quem nós somos, quem Ele nos chama para ser. E, cara, isso é tão fenomenal porque é o seguinte: a Bíblia começa ali em Gênesis 1, nós vamos ver que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso já é uma identidade. Já é uma identidade, já é uma É característica. uma característica, uma informação sobre nós, né? Sim, sim. E é sobre isso que a gente precisa entender, porque você, jovem que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, precisa entender que você não é aquilo que a sociedade diz, você Exato. não é aquilo que uma cultura, a ciência diz em si. Tipo assim, a gente não quer ser ignorante aqui. Sim. A gente não está abolindo tudo aquilo que é científico, tudo aquilo que é comprovado, mas nós temos um manual de regra, nós temos algo aqui que se chama as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que nos norteia de fato. Porque existem muitas identidades. Hoje eu vejo que os jovens, os adolescentes, querendo ser aquilo que os influencers são, querendo consumir aquilo que os famosos consomem, querendo utilizar aquilo que os poderosos têm, fama, tudo isso, e a gente acaba perdendo. Peraí, quem eu sou? Quem Deus me chamou para ser? Então, falando sobre isso, é o seguinte: ali em Gênesis 1, como eu disse, Gênesis 2, nós vamos ver essa parte da queda do ser humano, da queda do homem, e ali a gente já começou a perder a nossa identidade. Porque nós vamos tratar mais lá na frente Sim. e entender tudo isso, o que é identidade, qual é a nossa verdadeira identidade, mas a gente precisa estruturar todo esse caminho. Sim, você acabou de dizer, né, a questão dos adolescentes, dos jovens, isso é muito comum, real. O jovem e o adolescente, ele se torna vulnerável quanto a isso, porque hoje a nossa sociedade hoje é baseada na internet, é baseada, né, e nasceu aí um nome, né, vamos colocar assim, um nome, uma característica, né, muito interessante, que é o influencer, né, que é o cara que se coloca à disposição, que se coloca ali como influência para outras pessoas, né? Mas quem já tem uma identidade definida, não deixa com que qualquer um fale sobre isso, né? Se você já sabe para onde você está indo, né, você já tem um norte. Mas a maioria dos adolescentes ainda não sabem, mano. Eles ainda não têm isso pré-definido. Não, isso não é algo que já está ali, né? Eles já carregam. Não, isso é um problema, porque ele ainda não sabe. Então, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Real. Quando você não tem uma identidade, você é aquela identidade que os outros falam que você é. Eles te dão a sua identidade, eles dizem quem você é. São as pessoas que norteiam a sua vida e não você. Olha o tamanho desse problema. Sacou? Nós abrimos mão daquilo que nós carregamos e deixamos as outras pessoas falar para onde nós estamos indo. A gente, como se nós comprássemos uma identidade, porque, tipo assim, esse lugar de dúvida nos faz aceitar qualquer coisa. Esse lugar onde nós não temos os nossos princípios, os nossos valores, a nossa real identidade definida, ele dá espaço para qualquer coisa. Então, tipo assim, você se torna uma pessoa medíocre no sentido de mediana, você não vive o seu real propósito, aquilo que Deus tem para você. E, cara, isso é muito sério, porque, tipo assim, Kevin, a gente vai aprofundar esse assunto, mas só pra gente entender, pra gente conseguir ter vazão, conseguir ter um pouco mais de profundidade com a galera que tá ouvindo com a gente. Sim. Qual é a nossa real identidade? Então, ela se resume em uma palavra. E todos nós já somos, né? Filho. Exato. Mas não filho do meu pai, não você filho do seu pai, porque nós já somos filhos, mas nós somos filhos de uma outra pessoa. Nós somos filhos daquele que criou tudo. Né? E se você é filho do dono de tudo, irmão, tudo é seu. Você tem acesso a tudo. E é isso, esse é o maior problema de você não ter uma identidade. Porque você não entende até onde você pode ir. Você coloca para muito baixo
aonde você tem que ir. Você diminui muito a você mesmo, porque você começa a ouvir as outras pessoas. Aí você começa a ouvir os influencers da internet, você começa a ouvir o que as outras pessoas falam sobre você. Ah, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo, né? Ah, o jovem de hoje não vai chegar a lugar nenhum, o jovem de hoje... Irmão, você tem uma característica, você tem algo ali, você tem uma identidade que é só sua, irmão. Entende? Então... Sim. Que é ser filho de Deus. Isso é tão louco, cara. Porque quando nós entendemos isso, olha só que coisa surreal, mano. Se você for olhar na passagem de Lucas capítulo 2, você vai ver quando Jesus vai até Jerusalém, ele tinha 12 anos naquela época. Ele vai até Jerusalém junto com seus pais, ali na festa da Páscoa. E quando os seus pais estão voltando, eles esqueceram Jesus. E depois de 3 dias eles acham Jesus ali no templo, fazendo perguntas e ensinando sobre o propósito, a sua identidade. Sim. E aí a mãe dele vai e pergunta, rapaz, o que você tá arrumando aí e tal? Olha só, onde você está? Eu falei assim. E Jesus responde, onde mais eu estaria? Senão cumprindo e realizando a vontade do meu Pai. Jesus com 12 anos. É claro que nós estamos falando de um Deus, mas se ele é o nosso crivo, se ele é espelho, né? nosso espelho, se ele é Nosso esse exemplo. ser que a gente imita, ele já nos ensina que com 12 anos Jesus já sabia a sua real identidade. Ele é filho de Deus. Ele já estava cumprindo de acordo com a sua identidade. Isso é tão importante porque definir a sua identidade também define as suas ações. Para onde você está indo, quem você é. Real. Quando nós chegamos nessa identificação, que eu acho que é um ponto muito difícil, principalmente para o jovem, para o adolescente, né? Quando nós chegamos a esse ponto de identificar a nossa identidade, quando você consegue fazer isso, mano, o seu mundo muda. A sua vida muda, você sabe para onde tá indo, você sabe o que você quer da sua vida. Jesus com 12 anos já identificou isso, já sabia, né? A sua mãe podia falar o que ela quisesse, seu pai poderia falar o que ele quisesse, Maria e José ali podiam falar o que ele quisesse, mas não ia mudar nada, porque ele já havia identificado o problema. Ele já havia identificado. Então é isso que nós precisamos passar para a nossa geração. É isso que nós precisamos passar para as pessoas que nos escutam. Né? Você que está nos escutando, é isso que você precisa passar para as pessoas que te rodeiam. Né? Mostrar para elas que você já entendeu a sua identidade. Mas também mostrar para elas que o vazio, os problemas, tudo aquilo que leva... todos os problemas são causados pela falta de identidade. Você precisa mostrar para essas pessoas que é possível sair disso. Que é possível identificar que existe uma identidade. Sabe qual que é o maior problema de tudo, Jonathan? Que às vezes a pessoa nem sabe que existe uma identidade. Ela só segue a vida. Ela só está vivendo. Né? Ali, deixa a vida me levar, como já dizia o apóstolo Zeca Pagodinho. O nosso amigo, Zeca. Eu acho que é isso que falta um pouco também, sabia, mano? Umas referências como Jesus foi para nós. É ele que nós temos que ter como referência, porque olha isso que incrível, né? Tem outros pontos aqui, mas olha isso que incrível. Ele já sabia, mano, para onde ele estava indo. Ele já sabia o que ele tinha que fazer, né? Então é isso que nós temos que dizer para os nossos jovens e adolescentes. Falar, irmão, você precisa entender qual que é a sua identidade. Porque enquanto você não entender isso, você vai continuar batendo cabeça, simploriamente falando. Você vai continuar aí quebrando a cara. Porque você precisa entender para onde você tá indo, senão qualquer caminho vai servir. Jesus, cara, ele, assim, só fez tudo o que fez porque ele já sabia, já estava diagnosticado, ele já tinha compreensão de quem ele era. Sim. Sou filho de Deus. Então, tipo assim, irmão, filho, quem é filho de verdade, quem entendeu isso, não aceita imoralidade sexual. Quem é filho de verdade não se contenta com o pecado da mentira. Quem é filho de verdade compreende. Eu não estou falando sobre você ser perfeito. Eu estou falando sobre entender quem é você. Entender quem é o seu molde. O meu molde é Jesus. E aí a gente começa a ver um pouco, já que ele é o nosso molde, já que ele é o nosso padrão, nosso espelho, nós vamos ver algumas características de Jesus que nós devemos ter. Algumas características que nós devemos exercer, porque
Jesus perdoador, Jesus humilde, Jesus um cara que obediente, irmão, obediência, nossa, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas morreu, sabe, numa cruz, cara. A cruz, é tão forte isso, porque quem tem a sua identidade definida, ela está disposta a fazer qualquer coisa para manter ela de pé. Quando você diz isso, eu lembro um pouco de Pedro, né? Durante 3 anos, Pedro não tinha sua identidade definida. Ele estava do lado do homem, estava do lado de Jesus, mas ele ainda não tinha definido a sua identidade. Por quê? Porque ele nos prova isso em algumas vezes, ele nos mostra isso, né? Quando ele não queria pagar impostos, Jesus manda com que ele pagasse impostos, né? Que são coisas que você, né? Quando você, não é que você é bobo, nem que você é besta, mas foi o que você disse agora. Quando você tem uma identidade definida, você não passa por cima de princípios, irmão. Você não quebra princípios. Você não foge das coisas que você precisa fazer. Você entende para onde você tem que ir e nada que te afaste daquilo você quer na sua vida. Tudo que te leva para longe dos seus princípios, tudo que te leva para longe daquilo que você acredita, você se afasta. Porque, irmão, ó, eu tenho uma identidade. Eu sei para onde eu tô indo. Eu sei o que eu quero para minha vida. Sabe, quando nós identificamos isso, nós matamos diversos problemas. Existem muitos problemas pela falta de identidade. Baixa autoestima, ansiedade, insatisfação com a vida, um comportamento autodestrutivo. Todos esses pontos aqui são pontos da pessoa que ainda não conseguiu se identificar. Né? E voltando agora um pouco para a história de Pedro, Pedro estava ao lado de Jesus e mesmo assim ele não tinha sua identidade definida. Né? Pedro, quando Judas traz Jesus, ele saca a espada e ele arranca a orelha de Malvo. Isso são atitudes de pessoas que não entenderam a sua identidade. Né? Pedro traz Jesus, ele nega Jesus, né, 3 vezes. Mas aí existe um looping na vida de Pedro. O mesmo Pedro que fez tudo isso que nós estamos falando entende a sua identidade depois. E o que ele faz? Pedro, irmão, ele morreu de cabeça para baixo porque ele não aceitou que comparassem ele a Jesus. Ele não aceitou, irmão, eu não sou digno nem de morrer igual a ele. Eu vou morrer de cabeça. Esse é o mesmo cara que negou 3 vezes. É o mesmo cara que lutou, que, né, você tá entendendo a diferença de quem tem uma identidade definida e quem não tem uma identidade definida? Muito bom. O mesmo que negou 3 vezes foi aquele que com a mesma boca pregou para 3, salvou 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Esse foi Pedro, né? Essa é a importância de você ter uma identidade definida. Você sai de um cara que trai, um cara que não tem uma identidade para uma das maiores referências da história da Bíblia. É muito incrível quando nós citamos esses caras e vemos essa diferença. Isso é fenomenal, irmão. É fenomenal porque é o que a gente conversou. Quando a gente tem uma identidade definida, ela define as nossas ações, as nossas prioridades, ela define tudo isso, todo o nosso ecossistema de vida mesmo. E quando a gente, assim, se a gente parar um pouco para pensar, já que a gente abordou essa questão de identidade, quando nós nascemos em um país, nós recebemos uma identidade. Isso é muito forte, irmão. Sabe por quê? Olha só, quando você tem uma identidade, você entende que você tem uma nacionalidade. Nós entendemos que o nosso lar não é aqui. O nosso lar é no céu, é com Jesus. Nós entendemos a nossa paternidade. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um pai. Nós temos aquele que nos ama, que deu a sua vida por mim. Nós entendemos que nós temos um CPF, cadastro de pessoa física. Ou seja, eu sou único para Jesus. Nós entendemos que nós temos um RG. Você faz parte de um registro geral, o corpo de Cristo. Irmão, nós entendemos que nós temos uma data de nascimento, que foi a data de quando nós nascemos novamente. 2 Coríntios 5, 7, se eu não me engano, é isso mesmo? 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Exato. Irmão, e outra coisa, que para mim é o mais importante. Nós temos uma assinatura na nossa identidade que nos dá o total acesso a permear todo o território com liberdade. Incrível, mano. Isso é fenomenal. Isso é entender
a minha identidade. Irmão, eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Então, na hora que vir uma oportunidade, eu não vou aceitar porque isso não é pra mim. Na hora que acontecer uma coisa, eu tenho a chance de, igual mesmo antes comenta muito, né, como que existe às vezes oportunidade para empresários que mudaria a vida do cara, irmão. Mudaria Sim. financeiramente. A gente tá falando na casa de milhões. É só o cara Aceitar. não pagar o imposto, é só o cara só fazer isso. Mas, irmão, Assinatura, né? isso não é pra mim. Então, quem entende o valor da identidade, assim, minha opinião, Kevin, ele se posiciona desse formato, sabe? Tipo, é sobre isso, é por isso que a nossa geração, ela tem um comportamento, ela é classificada como uma geração momentânea, que aceita aquilo que o momento, aquilo que está no momento ali, aquela oportunidade. Ela é uma geração fraca, uma geração que não tem pulso firme. Nós falamos ontem aqui sobre, ontem não, foi sexta-feira, foi sobre o caso, por exemplo, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, os caras que foram perseverantes na fornalha, na cova com os leões, e a nossa geração, 66% dos jovens, não, quando chegam na faculdade, Abre mão de tudo que abrem acredita. mão de tudo que acredita, deixam de ir pra igreja, deixam de acreditar. É por isso que a nossa geração tem esse problema de identidade. A nossa geração é vista pelos mais velhos, pelas outras pessoas, como uma geração fraca. Nós somos levados como uma geração fraca, porque nem nós mesmos acreditamos naquilo que nós temos que acreditar. Nós não temos uma identidade. Se você me chamar para ir para balada, eu vou. Se você me chama para ir para futebol, eu vou. Se você me chama para ir para igreja, eu vou. Aí se você me chama para ir na rua, eu vou. Irmão, você não sabe nem o que você quer da vida. Nós não identificamos nem isso ainda. Você não identificou nem quem você é. Você já tem 30 anos de idade e você não sabe nem quem você é, mano. Jesus identificou a identidade dele com 12 anos de idade. E eu e você? Com quantos anos nós vamos identificar isso? A pergunta é assim, a galera que tá nos ouvindo sabe qual é a identidade delas? Qual é? Você que tá aí do outro lado, você sabe qual é a sua identidade? Porque se você não sabe qual que é a sua identidade, você vai para qualquer lugar. Se você não sabe para onde você tá indo, qualquer lugar serve. Qualquer coisa serve. Se nós não identificarmos isso, mano, isso é alarmante. A pessoa que precisa, você vai sair daqui sabendo a sua identidade, mas você precisa definir isso hoje. Amém. Saber não serve. Você precisa definir, pautar a sua vida da identidade que Jesus te deu. É o que nós vamos entregar para você hoje. Entenda a sua identidade, não só descubra ela, mas viva ela. Coloque isso dentro de você e fala, irmão, eu tenho uma identidade. Eu tenho um lugar para onde eu vou. Eu tenho algo que eu quero fazer e nada vai me tirar do foco. Nada vai me tirar daquilo que eu acredito. Amém. Cara, e é sobre isso. Eu observo, muitas vezes Jesus, assim como em João capítulo 8, nós vamos ver, ele diz ser a luz do mundo. Que aquele que está nele não anda em trevas. Só que às vezes as pessoas pegam só no formato, assim, traz esse significado apenas para luz, igual essa luz que está aqui iluminando a gente. Mas quando ele fala de luz, ele também fala sobre, dá para ser, também uma das vertentes que dá para ser abordada é sobre conhecimento. É sobre clareza no aspecto de quem nós somos. Essa parte de trevas também pode ser ressignificada para ignorância. Então, tipo assim, o que nós estamos fazendo aqui é jogar luz sobre a sua identidade. Porque ela já está definida, né? Não somos nós que vamos definir a identidade o molde, de ninguém. o padrão é Jesus. Tá pronto. Sempre foi. Veio como homem, nos mostrou. A Bíblia tá ali, um manual pra gente viver daquele formato. Só que a gente precisa trazer luz para isso. Então, não é sobre te ensinar sobre identidade. É sobre reafirmar para você. Lembrar você quem você é. Exato. Porque parece que no meio do caminho a gente vai se perdendo, Com irmão. certeza, mano. Tem muitos caminhozinhos, muitos atalhos, Isso aí. e a gente vai se perdendo. Poxa, que legal. Aquele influencer faz isso, aquele cara que é famoso, e, tipo, várias influências, vários líderes, várias coisas. Mas qual é o meu molde? Qual é o meu crivo? Aonde que eu vou definir o real, né? Os bereanos, irmão, a igreja de Bereia, eles iam lá, pregavam, tá, os bereanos chegavam em casa, deixa eu estudar para ver se é isso mesmo.
Deixa eu estudar para ver se o que o pastor pregou lá tá na Bíblia. São pessoas que falam assim, a minha identidade tá aqui. Tudo que foge, eu tô fora. Você pega a influência, deixa eu ver o que essa influência tá falando. Deixa eu ver o que a Globo tá falando, a Record, qualquer canal, qualquer emissora, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. Será que isso é real mesmo? Será que isso que ele tá me passando faz parte daquilo que eu acredito ou foge daquilo que eu acredito? Você perguntou, falou aí do quem eu sou, né? Eu lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que eram jovens, faziam parte do clero, eram da alta classe de Israel. E aí quando o rei Nabucodonosor chega para invadir a cidade, ele sempre levava uma parte. Aí Daniel foi junto, né? Que fazia parte dos príncipes ali, daquela alta cúpula. E a primeira coisa que Nabucodonosor faz, irmão, é trocar o nome dos caras. Sai de Azarias, Misael e Ananias para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Cada um deles simboliza o nome de um deus ou algo relacionado à cultura babilônica. Por quê? Primeira coisa que ele fez, irmão, foi mostrar para os caras, seu nome não é esse mais. A sua identidade está sendo trocada hoje. A partir de hoje, você não é mais esse cara. Uau, tudo que você bom. acredita, eu vou tirar. Tudo que você pensa, a forma que você pensa, o estilo de vida, o que você come, tudo isso vai ser trocado. E quando nós trazemos hoje para a nossa geração, nós vemos o quanto isso é real nos dias de hoje. Né? Você chega acreditando em algo, irmão. Você tem um nome dado pela sua mãe, você é amado pelos seus pais, né? Se você acredita naquilo, em algumas coisas, você tem as suas convicções, mas durante a sua vida algumas coisas vão mudando. Seu amigo fala, irmão, não, né? Você não serve pra muita coisa, não. Você escuta de uma coisa, você escuta de outra pessoa outra coisa, e a sua identidade vai sendo... É como se fosse uma escultura, Jonathan. Existe uma pedra que você bate e que você quebra um pedaço. Depois você vem aqui, você bate, você quebra mais um pedaço. E isso vai sendo com a nossa identidade. Tá escrito lá, identidade, filho. Você nasce como filho, né? Ele já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então você tem essa identidade de filho. Mas quando você vai dando ouvido para as coisas, você começa a assistir um influencer tal e você quer ser como ele. Aí fulano, ele mudou, você vai mudar também. Acontece, e você vai perdendo aos poucos a sua identidade. Você vai perdendo pedaços, rastros, memórias daquilo que você acredita. E daí um tempo, nem mesmo você sabe quem você é, porque você se perdeu. Ao mesmo tempo que você ouvia de um, você ouvia de outro, que ouvia de outro, que ouvia de outro. Esse é o problema. Aí que tá o problema. Sadraque, Mesaque e Abidnego, junto com Daniel, mesmo eles ouvindo, mesmo eles tendo o nome trocado, mas eles sabiam lá dentro quem eles eram. Eles sabiam, irmão, ele pode trocar o meu nome. Ele pode falar o que ele quiser, mas eu sei quem eu sou. Eu não vou aceitar o que ele tá me dizendo. Ele não pode trocar a minha roupa, pode trocar até o que eu vou comer. Eles nem aceitaram, né, na realidade, o que tinham para comer ali. Mas eles se posicionaram, irmão. Eles mostraram, irmão, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei qual que é a minha identidade. Você pode falar o que você quiser, mas essa é a geração que nós estamos aqui para levantar. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Sim. Nós acreditamos que, mano, você precisa se posicionar. Você precisa ter sua identidade firmada ali. Irmão, é isso que eu acredito, não importa o que você vai falar. Eu tenho a minha identidade, eu sou filho. Você pode falar o que você quiser, mas eu acredito nisso e não importa quem vai falar. Pelé pode falar, Neymar pode falar, qualquer pessoa pode falar, meu irmão. Tudo que você falar, legal, você tem a sua opinião, mas aqui eu tenho a minha. Eu sou filho e nada vai mudar isso. É sobre isso. A maior autoridade é a Bíblia, no caso. A maior autoridade é aquilo que Deus fala ao meu respeito. Cara, e você falou sobre essa questão da gente reafirmar e voltando um pouco ao assunto assim da identidade mesmo que a gente tem, que o nosso órgão emissor, dá para todos os cidadãos do nosso Brasil, vamos colocar aqui, é interessante observar que existe uma data de validade. Cara, tipo, é o mesmo nome. Não muda nada, né? É o mesmo pai. É a mesma data de nascimento. Por que tem que renovar a identidade? Por que tem que renovar a carteira de identidade, carteira de motorista, por exemplo? Sim. Sabe por quê? Normalmente é assim, né? Depois de 5 anos, você precisa voltar lá para ver se as características ainda continuam as mesmas. Porque nós temos uma forte tendência, muitas vezes, de mudar. Então é necessário eu pegar
ir de novo, tirar outra foto, fazer uma nova... Ué, mas não é a mesma pessoa? A identidade diz que sim. Mas você precisa todos os dias. Agora eu vou trazendo para o nosso assunto. Nós precisamos todos os dias reafirmar: eu sou filho de Deus. Nós precisamos todos os dias ir numa autoridade que se chama Jesus e falar: Jesus, vê se tem alguma coisa diferente aqui para mudar. Porque eu não posso perder a minha identidade. Eu não posso perder quem eu sou. É no momento mais difícil da sua vida que você costuma mudar o cabelo, mudar o seu jeito, mudar a barba. Tô pegando só aspectos físicos, mas isso pode ser transfigurado pro aspecto espiritual. A gente vai perdendo, vai passando o tempo, o cabelo cresce, isso, aquilo. A gente perde a nossa identidade. Então, nós precisamos, sim, renovar as nossas identidades todos os dias com Deus. Senhor, eu tô desse jeito, tira uma selfie aí, mas me mostra como que é. Mas me mostra como que eu devo ser. Então Jesus vai falar: abre a Bíblia, que eu vou te mostrar. Isso é muito interessante porque às vezes nós mesmos esquecemos, né, desses detalhes. O que você acabou de falar precisa ser algo renovado, né? Precisa ser algo que esteja ali dentro de você, que você realmente entenda para onde você está indo, que você realmente saiba o que você quer. Porque eu acho que esse é o principal papel da identidade. Esse é o principal papel, o Jonathan. Eu acredito que nós precisamos deixar isso muito bem claro. E às vezes para nós mesmos. Porque às vezes passou já 10 anos que você tem essa identidade, usando o seu exemplo. Já tem muito tempo que você acredita nas coisas que você acredita, mas vão acontecendo circunstâncias da vida, irmão. Algo comum que realmente acontece, problemas, coisas, né, traumas, algumas coisas que vão tirando e vão minando isso de dentro de nós, né? Então, a partir do momento que você sempre tira um tempo para fazer esse checklist ali, para você traz à memória, você lembra daquilo que você tem, daquilo que você carrega, da pessoa que você é. Porque senão o tempo, as circunstâncias, os problemas vão tirando isso de nós. Nós nunca podemos esquecer qual é a nossa identidade. Nós nunca podemos deixar que as circunstâncias da vida nos tirem isso. Né? Então é muito interessante abordar, falar sobre isso. Você tá doido. Porque senão, aos poucos, isso vai se perdendo dentro de nós mesmos, né? É como eu falei assim, poxa, quantos vídeos, se você abrir o YouTube, você vai ver sobre identidade. Parece ser um assunto muito generalista, algo muito falado, mas a pregação, Kevin, não é que a gente está pregando aqui, mas tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós defendemos, nós estamos pregando. O ato de pregar é exatamente isso, é continuar batendo, é continuar falando sobre esse assunto. A gente precisa reafirmar isso todos os dias no nosso coração, porque, tipo assim, uma das coisas que eu vejo, Kevin, que consegue alterar a identidade de muitas pessoas, principalmente dos nossos jovens, é a questão da aprovação. As pessoas, a gente volta naquele assunto, naquele aspecto de que, cara, se você for olhar Jesus, vamos pegar uma característica de Jesus, perdoador, né? Sim. Perdoa os nossos pecados. Aí ele nos ensina 70 vezes 7, ele nos ensina a amar o nosso próximo. Legal, top. Aí a gente vê na internet as confusões nos sites de fofoca do famoso tal que o cara falou uma coisa com ele lá, ele não gostou, brigou com o cara e tal, e machucou o cara. Resolve na mão e pronto. Saiu bem, tipo, grandão, aquela coisa. E aí a gente tem o quê? Isso aqui é muito mais aprovado pra sociedade. Pô, irmão, isso aí, você não levou... Como que eles falam? Desaforo pra casa? Não levou desaforo pra casa. Isso e aquilo. E nós, qual é a palavra que eu posso usar? Nós acabamos tendendo, nós acabamos tendendo a isso. Isso é o normal. Tendência, Essa é a nossa tendência. Isso sai de forma automática, né? Não, por isso que eu tô falando, a aprovação das pessoas. Sim. Tipo assim, exemplo, uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado. Irmão, não é porque o meu vídeo explodiu ou não é porque o meu vídeo deu milhões de views que eu tô no caminho certo.
Sim. Vamos voltar ao meu crivo na palavra? Será que foge? Eu tô pregando a verdade, eu tô falando a verdade, eu estou falando aquilo que eu vivo. Então, irmão, pode dar 50 curtidas, porque é real. Eu estou cumprindo a minha identidade, eu estou sendo fiel àquilo que Deus me confiou, independente de curtida. É claro que eu quero alcançar o máximo de pessoas possível. É claro que eu quero alcançar o maior número de pessoas, eu quero tocar essas pessoas. O Senhor nos ensina a alcançar a Judéia, Samaria, confins da terra, glória a Deus. Mas não é sobre a quantidade, irmão. É sobre a fidelidade, sobre a qualidade do que eu tô levando. É sobre tudo isso. Porque uma vez eu vi uma figurinha muito legal. Foi até o Juvenal que postou um texto com um circo pegando fogo. E nesse texto assim que ele postou, foi muito interessante, Kevin, porque ele mostra o seguinte: o rapaz chegando no circo, todo mundo feliz, todo mundo cantando, todo mundo aplaudindo isso e aquilo, e tem um cara lá do outro lado gritando e falando para eles saírem do circo. E aí, novamente, a chargezinha era o seguinte: todo mundo lá cantando, todo mundo brincando, feliz, aquela coisa, e o cara tá lá do outro lado. E ninguém estava dando ouvidos à voz da indiferença, à voz do conteúdo diferente. Só que no final, o que aconteceu? O circo pegou fogo e todos morreram. Então, aquele cara estava errado de falar? Não. Aquele cara estava errado de posicionar um assunto que ninguém estava dando atenção? Mas no final, mostrou que ele estava certo. Noé, né? Noé aconteceu isso com a história dele. É sobre isso. Então, tipo assim, o meu conteúdo, a minha vida, não pode estar baseado na aprovação das pessoas, no tanto de views. Eu vou buscar, sim, sempre melhorar. Eu até postei uma frase esse final de semana escrita assim: seja você mesmo, mas melhore sempre que você puder. Sim. É sobre isso, é sobre evolução. Mas, irmão, até que ponto? Até o ponto de eu começar a colocar em xeque a minha identidade, até o ponto de eu começar a colocar tudo aquilo que eu acredito, toda a verdade que eu carrego, simplesmente para fazer algo que vai dar aprovação das pessoas. Sim. Esse é um grande risco que as pessoas têm de perder sua identidade. Quantas pessoas que abriram mão da sua identidade, daquilo que elas acreditavam, por números, ou por dinheiro, ou por várias coisas que nós tendemos a... Voltamos a essa, né? Nós temos a tendência de buscar essas coisas. Nós temos a tendência disso. Isso faz parte de nós, né? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer, né? Quantas pessoas abriram mão? E será que nós vamos ser mais um dessas pessoas? Será que nós também faremos isso? Será que nós vamos colocar aquilo que nós acreditamos em xeque? Vamos colocar a nossa identidade em xeque por conta de coisas supérfluas, assim? Será que os princípios daquilo que nós carregamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos foi ensinado, será que é tão superficial assim que nós podemos... Eu não acredito que vale a pena. Eu não acredito. Essa história é bem interessante que você falou, né? Olhando para a história do José, de Noé, fala um pouco sobre isso também. Noé estava fazendo o que ninguém estava fazendo. Tava todo mundo se divertindo, vivendo a vida normal, e foram ali mais de 100 anos construindo uma arca. Não fazia sentido, irmão. Não fazia sentido. Hoje também não faz sentido pro jovem não beber. Não faz sentido pro jovem não fumar. Não faz sentido pro jovem, né? Casar. Se você casar, ter uma família, construir uma família. É algo que não faz sentido. Irmão, ele não tava no hype. Ele não estaria no Google Insights. Sim. Ele não estaria... A conta dele do Insta não seria verificada. Não estaria viralizando, mas uma coisa ele estaria: cumprindo o propósito dele e assumindo a sua identidade. Então é sobre isso, mano. Eu acho que esse podcast, o Fúria Bolha, com esse assunto hoje, a gente tem a missão de passar isso para nossa juventude, para os nossos jovens, para todos que estão nos assistindo. Gente, quando eu falo jovem, é de 0 a 100 anos, tá? Tipo, fica tranquilo. É aquele que tem um espírito de vida, que quer viver. Quando eu escrevo isso no meu livro, eu falo: olha, conduta de um jovem extraordinário na perspectiva de Deus. Eu falo: olha, não é sobre... é para jovens de 0 a 100, porque a juventude, claro que tem a questão da idade, mas também pessoas que querem viver. Sim. O jovem tem essa característica: eu quero experimentar, eu quero viver o melhor. É necessário, né?
Então é sobre isso, cara. A gente precisa furar essa bolha. Você não é o que a sociedade diz, você não é aquilo que o seu influencer diz, você é aquilo que Deus te chamou para ser. E às vezes até o que você fez, né? Você não é aquilo que você fez. Talvez você fez algo, né, que você olha assim e fala, irmão, eu fiz isso, então eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu digo para você, não é assim. Porque Pedro negou, mas ele não era um traidor. Moisés matou um egípcio, mas ele não era um assassino, irmão. Davi, ele adulterou com Batseba, mas ele não era um adúltero. Então, independente do que você fez, independente daquilo que você cometeu, o problema que você tem, aquilo que as pessoas te dizem, aquilo que o influenciador tal diz, aquilo que tá na moda, irmão, você não é isso. Você é aquilo que Deus diz pra você. Você é filho. Você tem identidade de filho e às vezes nós esquecemos essa identidade, John. Sim. Mas enquanto nós levarmos ao pé da letra, enquanto nós levarmos em consideração o que as pessoas falam ou os problemas que nós temos, nós vamos perder essa identidade. E nós não podemos perder a identidade de filho. Nós precisamos deixar muito claro para qualquer pessoa que estiver nos vendo, irmão, eu posso ter feito isso de errado, pode ter acontecido isso na minha vida, mas eu jamais vou esquecer qual é a minha verdadeira identidade, que é ser filho de Deus, sacou? Uau. Ser filho de Deus pode até não ter um bom final. Mas nós sabemos que depois do terceiro dia, irmão, tudo mudou. É capaz de ser filho, você vai ser julgado na escola. Você vai ser criticado na sua sala de aula como careta, como crentezão. Pô, vai fumar não com gente? Vai beber com a gente não? Poxa, rockzinho maneiro, pá. Quantas vezes, mano, no terceiro ano eu lembro? Eu lembro disso, cara. Os guri lá da sala. E tipo assim, tinha uma sala do lado que era a sala... Eu apelidei ela de Sodoma e Gomorra. Porque, olha só... As piadas crentes são as melhores, né? Irmão, era incrível, mano. Porque, tipo assim, todo final de semana parecia até uma seita, mano. Os guri faziam, tipo, mensalidade pra sustentar o rock. Então, toda semana tinha o rock daquela sala, irmão. E, tipo, o que você ouvia era coisas mais que cabeludas, Loucuras. mano. Doideira. Mas, e aí, tipo, na hora do recreio, tava lá eu, na quadra, com 2 guri com violão, pregando, fazendo culto. Olha como que os moleques me via. A identidade já tava definida, né? Tipo assim, não, mas pra essa galera dessa sala... Não entende, não vê como... Não, pra eles eu era o careta, Louco. eu era o louco, eu estava deixando de aproveitar a vida. Irmão, quantas vezes eu já ouvi tios falando bem assim comigo, Jonatas, você precisa aproveitar a vida. Isso é muito comum. Aí eu pergunto, irmão, o que é aproveitar a vida pra você? Explica pra mim. Aproveitar a vida é ter uma overdose utilizando drogas ilícitas? É ficar igual um maluco, bêbado, fazendo um monte de merda? É pegar todas as menininhas e adquirir uma AIDS? Isso é curtir pra você? Loucura. Deixa eu te falar uma coisa, curtir pra mim é ser pai. Curtir pra mim é ter uma esposa. Curtir pra mim é ser fiel ao meu Deus. Essa é a verdadeira curtição, irmão. É isso, mano. É isso que você precisa experimentar. É isso que você precisa experimentar, porque eu não preciso experimentar. Eu preciso tomar soda cáustica pra saber que isso me faz mal? Não preciso. Eu preciso comer veneno, chumbim, pra saber que isso é ruim? Não lógico, né? Não preciso, irmão, não preciso. Então, essa galerinha que fala você precisa experimentar, irmão, sai fora. Sai fora. Você pode... Augusto Cury vai dizer que inteligente é aquele que aprende com seus erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O erro dos outros. Não Exatamente. precisa experimentar droga, não precisa experimentar bebida, não precisa experimentar tudo isso pra saber que é ruim. A Bíblia já diz isso. E quando você olha assim pro âmbito da escola, né, os adolescentes, eu cuido de adolescentes e eles falam, né, que esse é o primeiro ponto. Né? Nós ganhamos muitos adolescentes de uma escola em Cariacica há um tempo atrás, muito, mano, muito mesmo.
Foi em torno de uns 40 a 50 Uau, adolescentes de que uma bênção, vez, mano. assim, em pouco tempo. Então, eles começaram a mudar todos juntos na mesma escola e começaram a fazer movimentos dentro da escola e tal, tal. E isso é muito interessante, porque todos eles falavam a mesma coisa. Falava, Kevin, primeiro eu sou zoado. Primeiro ponto, eles me zoam porque, né, eu não faço mais as mesmas Aham. coisas. Segundo ponto, eles começam a olhar pra mim de forma diferente, tipo, aconteceu alguma coisa, esse cara mudou e tal, Aham. tal, tal. Terceiro ponto, eles começam a me admirar. E quarto ponto mais importante é que eles pedem a minha ajuda quando precisam. Uau, muito Porque bom. é um ciclo, irmão, que acontece. Primeiro eles vão te zoar, depois eles vão começar a olhar pra você de forma diferente, depois eles vão admirar porque eles queriam ter a Aham. identidade que você tem. Eles queriam ter a força que você tem, porque eles querem mudar. Eles sabem que usar droga é prejudicial. Eles sabem que beber é prejudicial. Eles sabem, eles estão vendo pra onde a vida deles estão indo, mas eles não têm força. E segundo, e por último, eles olham pra você e te pedem ajuda e falam: "Irmão, como que você fez? Como que você conseguiu vencer? Porque eu tô passando por isso, por isso, por isso, por Aham. isso, e eu queria viver igual você vive." Então, irmão, você que tá me ouvindo, você adolescente que tá me escutando, eu digo pra você, continue firme. Porque você pode estar sendo zoado agora, mas daqui a pouco você vai estar sendo admirado. Eles vão olhar pra você como referência e, por último, eles vão precisar de você. E quando a coisa apertar, você pode ter certeza que a primeira pessoa que eles vão lembrar é você que se manteve fiel àquilo que você acredita e você que se tornou um adolescente com identidade, que é o tema que nós estamos falando hoje. E, mano, é tão surreal que depois eles mesmos vão chegar a uma conclusão de como eles foram fracos nesse sentido assim. Exemplo, uma vez eu fui pregar na igreja, aí cheguei lá na igreja, preguei e tal, de repente acabou, veio um guri da minha idade e eu conheci ele. Eu vou falar o nome dele, não tem necessidade. Aí eu conheci ele, reconheci ele e ele, poxa, cara, beleza, você lembra de mim e tal, isso e aquilo. Eu, irmão, mais ou menos e tal. Não, eu era da sua escola. É porque, tipo assim, irmão, vou confessar pra você. Eu não ia nos cultos, não. Eu não era muito crente, não, mas, poxa, eu via você fazendo os cultos lá na escola. Eu via você pregando e tal, e achava o máximo, mano, mas eu tinha vergonha, porque. Ponto 2, admiração. Acabei Aí, de falar. exato, pô. E aí ele falou assim: poxa, cara, eu sempre quis participar, só que, poxa, eu tinha uma vida muito errada no sentido espiritual, né? E mas, poxa, você nem sabia, mas você estava me influenciando. Vocês, tipo assim, isso é até perigoso para as pessoas que não têm maturidade. Não é olhar pra gente e falar bem assim, nossa, eu nunca vou alcançar. Não, é falar assim, irmão, se eu tô aqui, você também pode. Eu acho que essa é a visão que Porque, nós tipo temos que assim, passar aqui. Não temos nenhuma não, diferença pra aqui, ninguém. Deus sabe, irmão, Deus sabe o quanto nós passamos dificuldades, o quanto nós renunciamos, quantas Coisas, né? desejos desenfreados nós temos, o nosso coração o tempo todo a cobiça, só que não é sobre isso, é sobre, tipo assim, irmão, com Deus eu consigo. E é por isso que aqui no nosso podcast, no Furiabulha, nós deixamos muito bem claro para todos que estão nos ouvindo que todos os assuntos aqui nós estamos nós mesmos e botamos os nossos problemas. Aham. Nós mostramos para a pessoa, falei, irmão, a gente também passa. Existe esse ponto aqui que é difícil realmente Meu de ser problema vencido. só é diferente do Só seu. é diferente do seu. E aí, quando nós fazemos isso, Ou às vezes, né? Às vezes ainda. se o nosso não for pior do que a pessoa que tá Aham. ouvindo. Então, quando nós colocamos assim, fica fácil, porque a pessoa entende e fala, pô, irmão, se essa pessoa chegou, se o Jonathan chegou, se o Jonathan conseguiu ter uma família. Jonathan, você não tem a noção da quantidade de adolescentes que me procuram e falam, Kevin, eu admiro você, eu admiro a Bruna, que é a minha esposa, eu admiro vocês conseguiram ter uma família. Irmão, não acredito que eu vou ter a família um dia. Aham. A minha história foi assim, meus pais se separaram, o meu pai entrava em casa e quebrava tudo, a minha mãe traiu meu pai, mano, e quantas histórias a gente escuta e fala, irmão, muito obrigado, porque você nos mostra que é possível. Um tempo atrás eu fiz um post sobre a minha família, falei com os adolescentes, com os jovens, falei, irmão, você precisa ter uma família, eu não seria metade do homem que sou se não tivesse a minha esposa, se não tivesse casado, se não tivesse constituído uma família. Então é possível, mano, ter uma É família. sobre isso, É mano. possível, Sobre porque isso. isso tudo se encaixa dentro da identidade.
Quando você descobre a sua identidade, as coisas começam a não fazer mais sentido. E aí nós estamos aqui só para isso. O único objetivo do nosso podcast é mostrar para as pessoas e falar, irmão, é possível. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é o seu sonho mais distante. A maioria dos adolescentes é, irmão, eu não vou ter uma família, eu não acredito mais, minha vida foi destruída por conta da família que eu tive. Mas o que eu sempre digo é, Deus não errou com você. Ele sabia exatamente aonde você iria nascer, ele sabia exatamente a sua localização geográfica, na casa que você iria nascer, os seus pais. Você pode hoje estar passando por isso, mas isso pode servir de exemplo para outras pessoas. Daqui a um tempo você vai olhar e vai dizer, irmão, eu passei por isso, por isso, por isso. Eu tive todos esses problemas na minha família, mas olha aqui, ó, a minha esposa, o meu filho, igual eu, irmão, eu tive muitos problemas, mas Deus me deu, eu entendi a minha identidade, eu entendi quem eu era e eu falei, irmão, é isso. Eu preciso ter uma família, constituir a família, porque, querendo ou não, nós temos muitas referências, nós temos muitos influencers, mas poucas pessoas que influenciam de verdade. Influenciam de forma positiva. Sim. Né? Porque quando nós estamos aqui e abrimos isso para as pessoas, elas entendem, irmão, é possível. Eu vou conseguir ter uma família. Porque Deus, ele nos mostra isso. Não importa a sua dificuldade, não importa qual é o seu maior problema, não importa o seu sonho que você acha que não vai construir. Irmão, coloque para Deus. Diga para Deus, entregue para Ele, porque depois que você fizer isso, todos os seus sonhos vão ser realizados nele. Glória a Deus. Mano, não tem nem como, né? A gente tenta falar, bom, você é o mais superficial possível, assim, na questão bíblica. Não no aspecto de profundidade da palavra, mas é inspirador, mano. Sim. Tipo assim, é louvável mesmo a Deus. Tudo isso que a gente tá vivendo e tudo isso que a gente quer que os jovens, os adolescentes, de 0 a 100 anos que estão nos assistindo, vivam em Deus. É possível viver uma identidade. Se a gente está falando de verdadeira identidade, é porque existem algumas falsas. Isso você precisa entender. O mundo, no aspecto, o que o mundo em si tem para te oferecer, não se compara com aquilo que Deus já preparou para você. Então, eu acho que é sobre isso, né? É isso, esse mano. podcast. É isso. A sua verdadeira identidade é filho de Deus. Jamais esqueça, agora falando pra câmera, jamais esqueça, irmão, você que tá me ouvindo, você que vai estar assistindo agora com a gente no ao vivo, você que vai assistir com a gente depois, jamais esqueça qual que é a sua identidade. A sua identidade é de filho. Não importa o que as pessoas falem de você, não importa o que qualquer pessoa fala de você, até mesmo seus pais. Se os seus pais falem algo contrário disso, irmão, infelizmente, isso você não deve ouvir a eles, porque você tem uma identidade de filho. Você foi escolhido, você não é só filho dos seus pais. Você é filho de Deus. E Deus tem mais de 8.000 promessas para aqueles que creem na Bíblia. Então, irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a identidade que jogaram sobre você, mas você tem uma identidade muito maior que essa, que é a identidade de filho. Então, a partir de hoje, abrace essa identidade, carregue ela com você, e não importa o que for te oferecido, recuse, porque quando você define a sua identidade, quando você sabe para onde está indo, você sabe exatamente aonde você vai chegar. Então, né, não abra mão disso jamais, não esqueça isso. Coloque isso na sua mente, na sua memória, não se esqueça. Você precisa ter uma identidade. E ela você descobriu hoje. E é sobre isso. Ser filho. Show de bola. Pessoal, tô na câmera grandona aqui agora, número 1. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar esse material com mais pelo menos 53 pessoas, tá bom? 53? E se inscreva no nosso canal. Nós somos o Fúria Bolha, um podcast de Hopefire.